Olá, pessoal, bom dia. Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um café aqui com o Viver, com um tema, né, hoje aqui a gente vai falar sobre a ISO 42001 de 2023, que fala aí sobre o novo padrão para a governança de inteligência artificial, tá? Eu sou Elisângela, estou muito feliz aqui em guiar a nossa conversa aqui no dia de hoje, tá bom? Aí, aqui, antes da gente começar a falar do tema especificamente, a gente sempre faz aqui um elo e fala rapidamente sobre a missão e estratégia aqui do Grupo Biro Veritas, né? Nós somos uma grande empresa de quase 200 anos que tem como objetivo contribuir para transformar positivamente o mundo em que vivemos, né? Então, a ideia é construir um mundo de confiança, garantindo um progresso responsável, tá? E aí, o tema de hoje traz a importância da governança do uso da IA. E aí a gente também não pode deixar de falar dos nossos valores, frisar aqui nossos valores, os nossos absolutos. Então, aí no centro, temos os nossos alicerces, são os nossos inegociáveis, que são a ética, a segurança e o controle financeiro, tá? Além da confiança, responsabilidade, ambição e humildade, e abertura e inclusão, tá bom? Então, aí, hoje, né? Então, eu sou Elisângela, eu estou hoje como gerente comercial, tenho 20 anos de experiência em certificação, sou auditora líder também, estou aqui no BV há 8 anos, tá? Então, vou aqui mediar a nossa conversa de hoje. Temos também aqui a Eliane, nossa especialista, que atua aí na área de TI. Pode falar, Eli? Pedindo aí a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Helene Tomás, tenho um pouquinho de experiência aí, pouco mais de 20 anos com TI, já passei pelas áreas aí de desenvolvimento, de infra, DevOps. Nos últimos 11 anos tenho trabalhado especificamente com auditoria de TI e no corpo de auditoria de terceira parte, nas normas de 27001, 27701 e 20.000, que são as normas técnicas de TI. Estou no BV desde 2023. Obrigada, Eli. Também aqui, com a gente aqui tem o Felipe Janela, tá? Que é do nosso time técnico. Pode falar, Fê. Bom dia a todos, eu sou o Felipe, estou aqui no BV há cerca de 3 anos, trabalho com sistema de gestão e as normas aí de QHSE, 20.001, 27.001, 50, 55 e outras normas já faz alguns anos. Aqui no BV eu tive contato com algumas outras normas, né? E hoje eu estou como responsável aqui, sou coordenador técnico de QHSE, e também trabalho na área de decisão de certificação para o Brasil e para a América Latina, tá? Obrigada, Fê. Bom, então, né, eu já adiantei ali, falei que vai ser o tema sobre da 42.001. Então, aí, com a crescente adoção, né, da IA em diversos setores, surge aí a necessidade de um sistema de gestão robusto e confiável. Então, a ISO 42.000, primeira, né, norma mundial aí para o sistema de gestão de inteligência artificial, traz aí uma estrutura que abrangente, né, para as organizações que desenvolvem, que implementam ou utilizam soluções baseadas em IA. Tá? Essa norma inovadora aborda os desafios únicos aí, né, que tem com relação à área da IA, incluindo considerações éticas, a transparência e também o aprendizado contínuo. Então, né, estou aqui acompanhada aqui pelos convidados, a Eliane e o Felipe. Então, eles vão trazer aqui a expectativa, né, tanto informações sobre a norma, os impactos aí esperados no mercado e também a perspectiva de um organismo de certificação. Então, aqui a ideia é juntos hoje aqui desvendar aí os desafios, as oportunidades e as tendências nesse campo crucial. Então, aqui durante a próxima hora a gente vai falar aqui de questões chaves. Os próximos slides aí eu vou deixar a nossa especialista falar e depois a gente tem aqui algumas perguntas para a gente fazer um bate-papo, tá bom? Espero que aproveitem. Pode ir. Bom, vamos fazer uma introdução rápida sobre o que é a norma, né?
É uma norma técnica internacional, publicada pela IEC, como todas as normas técnicas, né, 27.001, 701 e norma 20.000, foi pelo mesmo grupo técnico, né? E é a primeira norma focada em gestão, governança e critérios técnicos para inteligência artificial, né? Ela é baseada na estrutura HLS das normas, né? Então, ela tem ali o mesma estrutura de PDCA que as outras normas ISO também tem. E tem o anexo A, B e C, né? Para quem conhece e é familiarizado com a ISO 27001, né? Que tem ali o anexo A com a descrição dos objetivos e controle, a norma 42.001 também tem o anexo A com as especificações dos controles, e tem também o anexo B, semelhante à ISO 27002 da norma, com a explicação prática de como esses controles podem ser implementados na organização, né? E também, semelhantemente, temos a necessidade da declaração de aplicabilidade, que é a decisão da organização, de acordo com seu contexto, de quais controles da norma ela vai aplicar ali na sua organização, com o objetivo de implementar esses controles, esses requisitos para atender a norma, tá? Pode passar. Bom, então, quais são os objetivos básicos da norma, né? Então, ela cria um framework estruturado, né, para a implantação de uma governança interna de IA, né? Ela visa reduzir os riscos e impactos, né, de uso da tecnologia da informação. Tem um reconhecimento internacional, como toda certificação ISO tem, né? Um pacto global, de consenso global sobre as normas. Então, traz maior segurança, confiança para os clientes e parceiros dessas organizações, né? E prepara para uma regulamentação futura. Nós temos visto aí no campo da IA várias regulamentações, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a regulamentação europeia. No Brasil, a gente tem discussões sobre isso já, né? Traz um diferencial competitivo para as organizações que implementam a norma, né? Em se tratando de gestão, ela traz uma melhoria de gestão, melhoria contínua dos processos, permite um controle interno estruturado, né? Ela tem conexões com diversas outras normas, 27.001, 27.701, normas relacionadas à governança, foco em melhoria contínua, e como todas as normas ISO, ela não te diz como você vai fazer, mas ela traz um framework de requisitos do que deve ser feito, que de toda forma já é um facilitador para as organizações ter um norte de onde começar, o que deve ser feito, né? Bom, então o contexto da IA, né, massificou-se essa questão de uso de inteligência artificial depois aí de algumas plataformas como o ChatGPT, o Grok, enfim, outras, né? Então, há hoje uma alta discussão global, né? Está transformando indústrias, né? Modificando aí carreiras, o trabalho hoje em dia, né? E traz alguns desafios, né? Que são éticos, legais, desafios de segurança, né? Sociais. Então, a gente tem um contexto que é Shadow IT, que é a TI que é utilizada dentro da organização, onde a governança não tem noção dessa utilização, ou seja, não tem conhecimento sobre os riscos dessa utilização. A gente tem aí o Shadow de IA, né? Como a organização está utilizando a inteligência artificial e com desconhecimento da organização sobre isso e por consequência dos riscos que ela está incorrendo, né, com esse uso. Algumas legislações emergentes, né, na Europa nós já temos o AI Act, né, trabalhando desde 2024, vigente desde 2024. No Brasil, a gente tem um projeto de lei, ainda não foi aprovado, mas está em tramitação, assim como
A LGPD foi um processo semelhante à GDPR na Europa, né? Aqui no Brasil a gente também está caminhando para essa regulamentação com um projeto de lei bem semelhante ao europeu. Então, quando a organização consegue implementar, né, todo o seu sistema de gestão, ela está bem preparada para estar em conformidade com as normas, com a legislação vigente. A necessidade de controles estruturados para garantir confiança, né, e segurança no que a empresa está desenvolvendo ou utilizando, né? E demonstra às partes interessadas que a organização ela pensa, ela cuida, né, e ela controla o uso da IA dentro da organização. Uma dúvida que a gente tem sempre ouvido é quem pode se certificar, né? A norma, ela, como toda norma ISO, ela prescreve que qualquer empresa de qualquer tamanho pode utilizar a norma, mas especificamente para 42001, empresas que desenvolvem, fornecem IA, organizações que utilizam IA dentro dos seus processos, empresas que incorporam IA, né, nas soluções existentes, né? Então, na norma, ela cita alguns papéis que uma organização pode ter. Eu citei alguns aqui, são mais, mas, por exemplo, clientes de IA, né? Então, a sua organização, ela utiliza a inteligência artificial dentro dos seus processos internos, né? Ou você é um provedor de IA, você disponibiliza a IA dentro de algum serviço que você fornece, né? Ou se você produz IA, uma empresa que desenvolve modelos de aprendizado, enfim, e você vai ter ali um corpo de desenvolvedores, de testadores, enfim. Então, vários perfis organizacionais podem se certificar na ISO 42001. Então, nós falamos um pouquinho sobre alguns benefícios que traz, né? Então, o benefício da certificação é uma melhoria na governança, né, interna, redução de riscos e impactos do uso da tecnologia. Então, de acordo com o ciclo PDCA da norma, você vai ter que entender o contexto, entender os riscos aos quais a organização está exposto, né, e poder gerenciar esses riscos. Agora, a organização vai ter que se preocupar com os impactos sociais, impactos éticos, também além dos riscos, um reconhecimento internacional, maior segurança para clientes e parceiros, né? Preparação para essas regulamentações, um diferencial competitivo, né? Já que a empresa aí está no estado da arte da tecnologia, é o primeiro marco aí sobre inteligência artificial, e mais especificamente para a gestão interna, né? Da porta para dentro da organização. Então, eu posso implantar aí os meus controles por processo. Então, eu tenho ali o meu diagnóstico por processo organizacional, como é que eu estou em relação à governança de IA em cada processo. Então, eu tenho uma avaliação de impacto dessa Shadow AI, eu sei, vou entender como é que a minha organização está utilizando, estou disponibilizando dados pessoais aí nessas plataformas, a que risco a organização está sendo exposta, né? Conexão com outras normas, né? E um foco de melhoria contínua, né? Já que a norma tem a questão da melhoria contínua, da auditoria dos controles internos. E é isso. Acho que é mais uma conversa, a gente pode. Nada como especialista falando, né? E quando a gente, né, vendo ali, ouvindo, a Eliane trouxe aqui para a gente, né, de forma bem objetiva e sucinta, a questão aqui dos objetivos da norma, o contexto, a relevância, quem pode certificar, e aí vamos bater um papo, né, aqui com algumas questões, né, que a gente já tinha tido de empresas aí do mercado, questões e dúvidas sobre a norma. Eliana, assim, considerando, né, olhando aí para o que você trouxe, a sua experiência aí de mercado, por que você acha que ela é considerada um marco na gestão da inteligência artificial?
ela é a primeira norma de gestão voltada para a inteligência artificial, né? Então, assim, ela já é o marco por ser a primeira, né? Então, ela estabelece a questão de governança, de riscos, de ética, de conformidade, ajuda a preparar para essas novas regulamentações de mercado, né? Acredito que nesse sentido. É verdade. E aí, quando a gente pensa dos principais desafios, né? Quais são eles e como que as organizações enfrentam, né? Aí os desafios para implementar o sistema de IA e ficar conforme a ISO 42000. Ó, eu acredito que os desafios estão justamente nessa clareza de como a organização está utilizando o IA, né? A que riscos ela está submetida, como ela pode tratar esses riscos. E a norma ela vem no auxílio de todos esses desafios, né? Então, riscos éticos, sociais, legais, segurança da informação, proteção de dados pessoais, né? Falta de confiança, de como essa IA, qual a transparência dessa automatização que a organização está utilizando, né? Então, são desafios que a norma vem auxiliar aí. Você acabou até respondendo aqui a outra parte aqui, né, que a gente tinha preparado aqui, que é com relação às questões, né, que como que ela traz, como que ela aborda as questões éticas, a questão de transparência, principalmente a transparência no uso da IA. Ela ajuda na questão da identificação, né, de avaliação. A norma, ela traz, além da avaliação de riscos, ela traz um outro requisito, que é a avaliação de um impacto. O impacto hoje e o impacto futuro dessa tecnologia nos recursos, nas pessoas, na sociedade como um todo. Então, ela traz essa preocupação e traz um framework que facilita nessa questão, né? Ela estabelece alguns mecanismos e controles de transparência, de como essas decisões estão sendo tomadas automaticamente pela aplicação ali de IA, né? E ela fornece essa uso confiável, responsável e auditável da inteligência artificial na organização. Legal. E quais são os principais componentes de um sistema de gestão, de inteligência artificial, conforme a norma? Ela, como todas as outras normas de tecnologia, eu falo porque eu sou mais entendedora das normas de tecnologia, ela utiliza a estrutura baseada no anexo SL, né? Então, ela segue aquele ciclo de PDCA, que ela te ajuda desde o planejamento, como você vai executar, como você vai gerenciar e checar, né? E como você vai melhorar continuamente esse serviço prestado, né? Então, ela tem ali os requisitos de 4 a 10, como toda norma, né? Ela tem a questão do anexo A, que cita os controles. Bom, em normas de tecnologia, o requisito 8, que é a operação, ela deixa livre para que a organização defina quais são os processos de operação e quais são os controles, né? Então, a norma 27001, que é de segurança da informação, ela traz alguns controles que você pode implementar, assim como a 42001 também. Ela traz 38 controles, né, que a organização, por meio da sua declaração de aplicabilidade, diz quais são os controles aplicáveis ao contexto de utilização de IA. Então, ela tem uma estrutura semelhante ali à ISO 27001, né? Você trouxe ali, né, na hora da apresentação ali, os exemplos, né, de papéis da norma, né? Então, ali, os usuários, os provedores de inteligência artificial, né? Os provedores, aqueles que são desenvolvedores e testadores da inteligência artificial. Como que se aplica, né? Como que a norma, ela se aplica em diversos tipos e tamanhos de organizações? Pensando Uhum. até ali nessas três possibilidades é, de certificação. Bom, a norma ela é bem flexível, ela é escalável, né? Então, ela pode ser aplicada a diferentes tipos e tamanhos de organização,
pequenas, médias, grandes empresas, né? Então, como eu falei, a própria empresa, ela define o contexto que ela quer aplicar a norma, ela define o contexto de certificação, ela pode aplicar essa norma por processos dentro da organização dela, né? E ela pode ter diversos papéis. Pode ser uma empresa, como a gente começou falando, que só utiliza IA nos seus processos de trabalho interno, né? Então, o marketing utiliza ali a IA para desenvolver algum produto, algum texto, melhoria de texto, revisão de texto. Então, é uma empresa que somente utiliza no seu processo interno. Ela pode se certificar, tem controles específicos para gerenciar esses processos de trabalho. Então, a gente tem ali produtores de IA, né? Organizações que de fato desenvolvem, né, algoritmos, enfim, produtos de IA. E tem também um fornecedor que utiliza um IA ali no meio, você coloca ali um chatbot na sua organização, né, para responder ali aquele primeiro contato com os clientes, né? Então você não desenvolve o chat, mas você utiliza ali o chat, né, ou fornece algum produto que no meio desse produto ali tenha, por exemplo, uma análise de crédito automatizada ali dentro, né, do seu produto fornecido. A organização ela tem que ter em mente, né, que a implementação ela tem que ser proporcional à complexidade do negócio, à complexidade da IA que ela utiliza, né, e os riscos que ela está correndo, né. Então, você forma todo ali um arcabouço de controles para mitigar esses riscos. Ok, obrigada. Vou deixar agora a Eliane respirar, tomar uma água e vamos conversar um pouquinho aí com o Felipe, né? Aqui o nosso time técnico aqui do BV, tá? Fê, com base aí na experiência do Bureau Veritas, quais são os setores ou os tipos de organizações que têm demonstrado mais interesse na certificação da ISO 42001? Você tem essa informação? O que você está sentindo aí? Bom, a gente tem a noção mais do contato que a gente tem com as organizações que a gente já certifica, né? Então, a gente já tem se apresentado ao mercado aí que atende os requisitos necessários para 42001, mas com relação aos nossos clientes, que a gente vê bastante no mercado, são os clientes que já têm implementado a 20001, a 27001, né, as normas da família aí de sistemas de gestão que trabalham com dados, né, de um modo geral. Também a gente vê interesse por parte de organizações da área de TI, né, então, que trabalham com data center, cloud, análise de dados, enfim, todo o ciclo de vida de dados, né, não só análise de dados, telecomunicações também, tá? Acho que de um modo geral mais isso, mas como a Eliane falou, a tendência, né, se a gente for olhar para o mercado mais para o futuro, com legislação vindo, né, e com o uso da IA crescendo, a gente vai ter organizações que usam IA também, né, que tenham fornecedores que usem IA, que podem afetar de repente o negócio, né? Então, pode se tornar, né? Pode, né? Se tornar um requisito até de fornecedores, né? Futuramente. Então, a gente vê possibilidades em todas essas áreas, mas hoje a realidade mesmo é, principalmente, empresas que trabalham com serviço na área de TI e empresas já certificadas das famílias 20 e 27001, tá? Sim. E com relação aos benefícios, assim, quais são os benefícios que as empresas podem esperar ao implementar e certificar-se aí na 42.000? Tá. Bom, eu vou ser um pouco redundante com o que ele falou, né? Mas alguns benefícios aí seria uma governança interna em IA, né? O foco das empresas muitas vezes não é na IA em si, né? A não ser que afete diretamente o negócio. Então, a ideia da norma é você trazer a IA para o centro da gestão, né? Pelo menos dentro do sistema de gestão ali. Então, você garante uma melhoria aí na governança interna, estruturar a organização para a questão de gestão de riscos e impactos, né, que a Eliane falou bastante. Então, essa questão de risco é muito forte. Muitas normas, né, da ISO tem essa questão, quando você fala do sistema de gestão, você fala da questão de gestão de riscos, né? E nessa norma não é diferente, só que o enfoque, né, é com relação
ao ciclo de vida da IA, né? Então, desde da sua concepção, né, perante a necessidade de mercado, enfim, da organização, até o término do uso ali, né? Também uma questão que eu vejo, né, reconhecimento perante o mercado, né? Então a ISO é uma norma já reconhecida, ela tem padrões aí já estabelecidos perante o mundo. A gente tem mercados, como por exemplo a Europa, que já tem legislação na área. A tendência é que hajam outros mercados grandes aí que também vão ter legislações. E as empresas que trabalham no mundo virtual aí, elas têm muita interface com os outros países, né? Então, elas têm clientes em outros países, etc. E é claro que você vai ter aí possíveis, né, interfaces com essas empresas. Então, reconhecimento internacional, sem dúvida, tá? Pode ser um diferencial competitivo também no mercado de tecnologia, né? Então, com o uso maior aí da IA, que já está acontecendo agora e vai provavelmente acontecer nos próximos anos, pode ser um diferencial de mercado, né? No mercado específico de tecnologia, você ter um sistema de gestão ali certificado, né, para IA. Então, você dá uma segurança para o mercado, né, que você está gerenciando os riscos, gerenciando os impactos da inteligência que você usa no seu escopo, né, no escopo de negócio. Também questão de maior transparência, né, que ele falou. E aí a gente tem alguns conceitos, vários conceitos na norma ali que eu acho super interessantes. Então, a transparência é um deles, que é muito falada, né? Mas também tem outros conceitos, para, por exemplo, você garantir a funcionalidade, né, da IA, para você garantir que ela está atendendo os padrões mínimos ali de né, correção, digamos assim, que ela realmente informe, é, traga valor, né, traga análises de dados aí adequadas, né? Então, a gente tem algumas formas em termos de gestão, de trazer essa análise para a IA que você está usando, né? E com relação também à conformidade legal, né? Sempre que a gente fala de norma, a gente fala de possibilidade aí de interface com a parte legal. Caso tenham, né, requisitos legais aqui no Brasil ou em outros países, como eu disse, tem uma interface muito grande no mundo virtual, né? Então é possível que as empresas tenham clientes em outros países e aí essa preparação para atender esses requisitos a 42 com certeza ajuda bastante, tá? Um ponto que eu não sei se ele falou, mas ele me corrige se eu estiver errado, tá? Com certeza ela sabe mais do que eu, mas a 42 ela foi baseada, né, na legislação da Europa, né, com relação à IA. Acho que vice-versa até, né? Uma foi baseada na É, outra. isso. Isso, né? Tá bom, é isso. Sim, legal. Como que o processo de certificação aí da ISO 42000 se diferencia aí, Felipe, de outras certificações de sistema de gestão? A Eliana trouxe ali, ela falou que tem, né, o PDCA, a estrutura normativa, até por ser Hum, ISO, ela é semelhante ali com as demais, mas qual que é o diferencial, de outras certificações? Se é, tem. sim, as normas atuais aí de sistema de gestão, a ISO tem tentado seguir o anexo, né, sempre que possível. Então, se você for olhar os requisitos, vai ter aquela estrutura do anexo SL. Com relação ao ciclo de certificação mesmo, olhando o processo, acho que uma boa norma para você usar como base seria a 27001, né? Então, é muito semelhante às outras normas ISO, mas uma boa base seria olhar a 27001. Então, você tem o ciclo de 3 anos, você tem auditorias anuais, você tem o dimensionamento conforme número de funcionários no sistema de IA, né, no caso, site, etc. Essa questão específica do cálculo, né, a gente estava aguardando sair a nova norma, que é a 42.006, né, a norma de dimensionamento, especificamente de dimensionamento, que é uma norma necessária para você poder ter acreditação na norma, né? Então, ela saiu mês passado e isso ainda não foi, digamos assim, implementado totalmente pelos acreditadores, né? Então, hoje essa norma ainda não é acreditada, isso é importante falar, mas ela muito provavelmente vai ser acreditada em breve, tá? A gente, como saiu no mês passado, a gente já está
globalmente, né, o BV já está indo atrás para conseguir a acreditação e, por enquanto, a gente já está saindo na frente do mercado aí, já com... Enfim, eu vou falar disso mais para frente, né, provavelmente, deve vir perguntas assim, mas o BV está tentando já sair na frente aí do mercado, tendo profissionais qualificados, a gente já foi atrás de gente qualificada, que aqui no Brasil é sempre uma, por ser uma área muito específica, né, é sempre um desafio, a gente sempre gosta de estar à frente aí, né, dos concorrentes. E, bom, voltando à pergunta, né, eu saí um pouquinho da pergunta aqui. Então, outro ponto que seria muito semelhante, digamos assim, seria a questão de follow-up, né? Então, se tiver algum requisito que seja considerado mais crítico, que não for atendido, teria o follow-up também. E acho que é isso, né? Eu falei tudo, Elis. Tem algum ponto que eu não falei? Tem Não, falou. decisão, tá? Tem decisão de Uhum. certificação. Então, depois da auditoria, tem um processo independente, né, de avaliação por um profissional qualificado também. E mesmo no não acreditado, tá, a gente tem esse processo, é um padrão técnico aí do BV. E com relação, e quando tiver acreditado, com certeza vai ter, porque é um padrão exigido pelos acreditadores, tá? Uhum. É isso. Não, é isso mesmo, Fê. A Eliana falou ali, né? Eu fiz uma pergunta para ela referente aos desafios, quais são os principais desafios ali das Tá. organizações, e ela falou com relação à implementação, né, para seguir a norma. E pensando pelo lado da certificação, lado da auditoria, o que que você entende ali como, sei lá, cita dois, três desafios ali principais para as empresas? Como é uma norma nova, né, a gente ainda está aprendendo aí questões técnicas sobre a 42, a gente não tem tantos profissionais qualificados ainda especificamente em IA aqui no Brasil, né, como eu disse agora há pouco, então, com certeza isso vai ser um desafio, né, a norma traz conceitos, apesar de ter uma linha parecida com a 27, ela traz conceitos novos, aí, conceitos muito específicos, né, para a parte de IA. Então, esse com certeza vai ser um desafio, né? Encontrar profissionais qualificados e conseguir atender os requisitos ali na íntegra, né? Os requisitos aplicáveis à organização. Os controles também, né? Então, a norma traz o anexo A ali com os controles que também ela precisa avaliar a aplicabilidade e precisa atender os que forem aplicáveis ao escopo dela, ali, ao escopo da IA, né? E acho que a questão dos riscos, né, também é bom falar, né? Então você tem riscos além dos próprios riscos, né, que não é uma questão simples, né, questão técnica ali de IA simples, você tem os riscos não técnicos, né? Tem os riscos éticos e sociais que a Eli falou ali muito bem. Você tem riscos que não são técnicos. Então, quer dizer, às vezes você tem uma equipe técnica, né, qualificada, mas você tem riscos não técnicos também no seu processo ali nos controles que você tem que ter, nos requisitos que você tem que atender. Então, é um desafio, com certeza, aí para as organizações atender todos esses requisitos, tá? Uhum. Tá, você falou aí sobre, saiu, né, recentemente ali a questão da acreditação da ISO 42000, né, a gente sabe que a gente pode fazer a certificação de forma não acreditada, digamos assim. Eu, como comercial BV, eu vou fazer a pergunta, mas eu vou responder pensando no comercial, tá? Como que o BV está Tá, preparado aí para atender a demanda das certificações ISO 42000? Eu, como comercial, estou pronta para vender, tá? Meu time também. sim. Mas, tecnicamente, o grupo de auditores, como que a gente está aí preparado ou se preparando aí para atender essa Sim. demanda? A gente tivemos aí, faz muitos meses, né? A gente teve algumas reuniões em nível global para definir processo, procedimento, etc. Alguns procedimentos a gente seguiu a 27001 por não ter padrão ainda, né? Como eu disse, a 42006 saiu mês passado, então antes disso a gente já vinha definindo critérios, mesmo sabendo que quando saísse a norma oficialmente, a gente ia fazer as adequações necessárias, né? Então a gente já fez toda a parte de procedimento, processo, está tudo rodando, tudo certo. A gente já tem um corpo interno técnico aqui já estabelecido, então um corpo já qualificado. Algumas pessoas aqui da minha equipe já foram treinadas na norma, né? Eu também já sou treinado. E a gente tem um time de auditores qualificados também, né? Então a gente já tem um time já qualificado na norma, como auditores líderes,
e também pessoas aí com outras qualificações, né? Tempo de experiência no mercado, é, pós-graduação, especialização, enfim, a gente buscou algumas pessoas boas aí no mercado para conseguir ter robustez aí no atendimento dos nossos clientes aí para essa norma, tá? Então, estamos preparados para seguir com a certificação. É claro que não a acreditada, né, como eu disse, mas provavelmente em breve a gente vai ter isso, porque como eu disse, é uma necessidade global, né? Os outros países, os BVs dos outros países também já estão bem engajados, indo atrás de qualificação, de profissionais qualificados. Então, a gente já está em contato com eles, enfim, o que precisar aí a gente vai estar preparado para atender os nossos clientes, tá? Muito bom. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, que aí são para os dois, tá? E vocês Tá. decidam aí quem que vai responder, ou se os dois falam e tal, né? Então, como que vocês, assim, veem o futuro da governança aí de inteligência artificial e o papel da ISO 42 aí, pensando nesse contexto mesmo de futuro? Quer falar, Ide? Podemos, acho que a gente tinha começado até a conversar nisso, né, Felipe? Sim, É, a gente tem visto um uso massivo e uma preocupação de organismos internacionais a respeito da regulamentação, né? Porque a inteligência artificial, cada dia mais, ela está intervindo aí nos direitos fundamentais das pessoas, né? Impactando com as suas decisões na vida das pessoas. Então, acho que um futuro é de massificação de uso e essa busca sempre pela regulamentação, né, pela conformidade das organizações. E que, mais uma vez, a RISO também ajuda nesse sentido. legal. Você quer que eu comente também? Eu acho que assim, um ponto que seria legal falar, além desse, né, também seria, de novo, né, eu vou ser repetitivo aqui, mas com relação à gestão de riscos, né? Então, falando de governança de IA, a gente fala de gestão de risco, né? Não tem jeito. A organização ela vai precisar entender, né, como a IA entra no contexto dela, aí no mercado dela, né? Também questão de requisito legal, mas também os riscos em geral, né, da IA. Porque caso tenha algum caso grave aí de quebra, ou de confiabilidade ou de transparência, né, da IA, você pode perder cliente, né? Você pode ter um problema de imagem perante o mercado, né? Então, eu acredito que gestão de risco é chave, assim, quando você fala da norma 42. Fica um pouco na mesma linha de outras normas, né? Acho que é essa a ideia. E tem mais algum ponto que você queira falar, Eli? Então, eu acho que era isso. Tá, Tá, e com relação, assim, quais conselhos, né, vocês dariam aí para as mas conselho. organizações, conselho, que estão aí considerando implementar e certificar aí na ISO 42000? Bom, eu vou começar essa, Eli, aí você complementa, por favor. Hum. Assim, conselhos é engraçado, mas acho que a organização ela pode começar com um mapeamento, né, do uso da IA na organização, né? Então, entender como aquela IA integra, né, o seu escopo, a sua atuação, os seus processos, para entender de novo a questão de riscos e impactos aí associados, né? Todos os atores envolvidos, né, naquela IA, não só clientes, mas também a sociedade como um todo, se tiver outros atores aí envolvidos. Acho que é importante também conhecer a norma, né? Com certeza. Se você não conhecer a norma, você não vai conseguir ver qual é, enfim, o que ela pode trazer, né, de valor para a organização. Então, conhecer a norma com certeza é importante, saber os benefícios que ela pode trazer, né? É claro, considerando o que foi mapeado antes, né? Então, se você mapear a interface, entender, né, a IA na organização e perante os clientes e atores em geral da sociedade, aí você trazendo o conhecimento com os conceitos da norma, os controles e tudo mais, você consegue ver como ela pode trazer valor aí para a organização. Eli, se você quiser complementar.
Eu acho que fazer a integração também, né, da implantação da norma com a estratégia da organização, Ah, até para legal. conseguir integrar esses controles no dia a dia, né? Porque nós sabemos que o aculturamento é um dos papéis mais difíceis ali da estratégia, né? Então, Uhum. acho que é importante essa questão da integração do objetivo estratégico com o objetivo da norma para facilitar essa implementação, ter o apoio da alta administração para conseguir implementar, ter os recursos necessários para implementar a norma. Legal. Muito bom. Bem lembrado. Uma outra questão aqui, aí eu estou já olhando aqui algumas perguntas, né, que as pessoas foram fazendo, é com relação à integração, né, da norma, né, da 42.001. A Eliana trouxe ali que ela foi baseada na 27, né, mas ela integra com a 27, ela integra com a 9.001, como que elas se relacionam? Mas se quiser comentar da 27, eu comento da 9, ele. Tá. Ela é semelhante, ela é uma norma técnica também, a 27.001 é especialista em segurança da informação, então a gente tem a 27.701, que é proteção de dados pessoais, né? E ela se integra com a 27 porque a inteligência artificial, a base dela é informação, né? Então, para você lidar com informações, mesmo que você só use inteligência artificial, acho que ela é muito integrada ali com a necessidade de segurança da informação, de privacidade relacionada aos dados pessoais, né? E no caso da 20.000, que é uma norma de fornecimento de serviço de TI, da qualidade do serviço fornecido, né? Ela se integra também. Tá, legal. Com relação a 9001, eu acho que o ponto principal que você pode pensar é com relação ao escopo da empresa, né? Então, se a empresa tiver um escopo relacionado a IA, né, obviamente você tem questões de qualidade aí que tem uma interface com IA, né? Então, se você tiver uma norma, uma certificação na 42, ela pode te ajudar a garantir a qualidade do seu serviço, né? Então, toda a gestão de risco, né, que ela traz ajudaria com a gestão de risco na 9, né? Porque teria essa interface aí. Aí, além das empresas que têm escopo, né, de IA, também teria provavelmente questões com fornecedores, né? Então, se você tiver algum fornecedor que te fornece ou um serviço que usa IA ou que te fornece uma IA, você pode colocar isso no seu sistema de gestão da Nove como algo crítico que afeta também o seu produto, o seu serviço, né? Então, essa interface também existe para fornecedores, mas aí é uma decisão da organização, né, dentro da abrangência ali do sistema de gestão da qualidade, em avaliar, né, na- no sistema de gestão da qualidade você tem que avaliar o que é crítico, né, enfim, para o seu produto, para o seu escopo, né, então poderia ter essa interface também com relação a fornecedores, né, e, e acho que assim, um outro ponto que vale a pena falar é de legislação, né, então futuramente, aí, se a gente tiver legislação, ou se já tiver algum cliente da organização que tenha como requisito legislação de IA, né, e haja essa abrangência aí como um requisito aplicável, também seria importante o sistema de gestão considerar isso, né? Mas, novamente, dentro do sistema de gestão da 9001 teria que ter uma avaliação, né? Então, as pessoas aí do sistema teriam que entender qual o valor que a IA traz, né, ou aquele fornecedor, enfim, traz para o escopo dela e ver se tem, quais riscos tem, né, e quais valores a empresa pode ter aí de acordo com esse fornecedor. Então, acho que esse é o ponto mais crítico aí. Hum,
Legal. Ou respondendo aqui também uma outra pergunta, né, daqui do nosso público, tem aqui, considerando, né, perguntando se a norma trata dos mecanismos de validação dos dados gerados pela IA, né, a gente viu aqui da 27, falando da 27, a segurança da informação, da 20.000, a segurança daquele dado, né, que é fornecido, e com relação à IA, tem avaliado essa parte, a validação dos dados que ela gera, a confiabilidade das informações. A norma ela tem controles para tratamento dos dados, desde do levantamento desse dado, do tratamento desse dado e da saída desse dado, né? Então, a norma ela trata de todo esse ciclo de vida do dado. Ela tem controle para garantia da qualidade dos dados utilizados, para treinar modelos, por exemplo, tem mecanismo para verificação e validação de saída de informações, tem controles para monitoramento contínuo de performance. Então, ela vai te auxiliar, assim, tem um bom framework de controles para auxiliar aí no tratamento de todo o ciclo de vida do dado, não só na saída desses dados. Ok. A outra pergunta aqui. A norma estabelece critérios para implantação de projetos de IA ou é focada apenas no sistema de gestão? A 42001, ela é para sistema de gestão. Tem controles ali para você fazer a gestão e governança de IA dentro da sua organização. A ISO 27001, que é de segurança, ela tem a 27003, que é uma norma, que é um guia para implantação de um sistema de gestão de segurança da informação na organização. A 42.003, que deveria ser esse guia, ela está em processo de desenvolvimento. Da última vez que eu vi, acho que tinha eles estavam desenvolvendo um draft, que é um anterior ao lançamento do normativo. Hoje a gente ainda não tem essa norma pronta, mas seria essa, a 42.003. Ela vai dar ali um guia de implantação da norma. E o que vocês estão sentindo com relação à adesão da norma, assim, pelas empresas, pelo mercado? A gente tem empresas certificadas? Como que vocês estão sentindo? É, ah, com relação a outros países, né, a gente já tem busca, né, por empresas. Aqui no Brasil também tem busca por alguns dos nossos clientes, né, também muito voltado para a área de TI, né, como eu disse, são os principais interessados por enquanto. Em outros países a gente sabe que também teve busca. Eu não sei dizer se já tem alguma empresa certificada na 42, né? Uhum. Lembrando que por enquanto é não acreditado mesmo, né? Isso vai mudar provavelmente nos próximos meses. Mas o mercado está muito aquecido, né? O mercado de IA está muito aquecido. A tendência é crescer bastante, ter uma busca cada vez maior e o valor que traz para as organizações aí que usam IA, que produzem, né? Todas aquelas organizações é de fato existe esse valor, né? Vai trazer valor para as organizações. Então, eu entendo que vai ter uma busca cada vez maior, tá? Mas por enquanto está muito incipiente, né? A gente realmente, o BV, ele está se antecipando, né? Ele está querendo mostrar aí que está qualificado, que sabe, né, como atender ao que é necessário, e a gente está falando com vocês, mas a busca ainda, né, a certificação em si ainda está muito incipiente, tá? Bom, ó, tem alguém aqui querendo auditar já, hein? Qual que é a formação aqui? Quais são os requisitos aí para se formar e ser um auditor da norma? É, Ah, pode, pode pode falar. falar. Não, fala, por favor. Bom, um auditor ele tem que ter um curso de auditor líder, né? Ele tem que, além de saber o conceito da norma que ele vai auditar, ele tem que saber o conceito de auditoria. Então, ele, para ser um auditor líder, ele tem que fazer ali um curso da 19.011, né? Me corrija, viu, Felipe? Da 19.011 e da norma que ele quer certificar, né? E fazer um processo de qualificação do organismo, né? Ou se ele quer ser um auditor interno de uma organização, ou se qualificar dentro de um organismo certificador, como o BV, ele vai entrar ali e fazer todo
um processo de curso de qualificação para poder ser um auditor de terceira parte, né? Eu só complementando, para ser um auditor de terceira parte também precisa ter formação, né, correlata, e precisa ter algum tempo de experiência, né? Como não tem muito ainda auditores de IA, né? A gente tem aceito experiências correlatas, tá? Muito também voltado para a família da 27 ali, porque por enquanto a gente não tem muita gente formada assim, tem experiência, né, na 42. Requisitos específicos, por exemplo, para auditores, além desses, a gente vai ter quando realmente a norma for acreditada, né? Quando a norma for acreditada, a gente vai ter os padrões técnicos mínimos exigidos pelo acreditador, né? Para um auditor de terceira parte aí, tá? Por enquanto a gente não tem, e a gente segue o padrão da 27, né? Realmente, que tem sido o nosso framework principal aí de trabalho junto com a 42, né? Para auditores internos, é a mesma ideia que ele falou, só que tem que fazer curso de auditor interno, né? Com o mínimo de horas, etc., também não está definido, mas isso tudo a gente vai, nos próximos meses, a gente vai estruturar treinamentos específicos aí para auditor interno, auditor líder, e para qualificar as pessoas no mercado. E aí, a gente ainda não fez isso também para ter esses critérios mais estruturados pelo acreditador, mas tendo essas informações mais sólidas, a gente vai apresentar esses cursos perante o mercado, tá? Porque eu vi também que tem uma outra pergunta sobre cursos, né? Então, quis responder aqui também. Ah, legal, eu vou ler uma outra pergunta aqui, a gente, né, tá quase caminhando aqui para o nosso finalzinho aqui devido ao horário, mas as perguntas Uhum. serão respondidas depois também, tá? Pessoal, fiquem tranquilos. Perguntar aqui valor, por favor, aqui quem tá, né, nosso host aqui, passa o e-mail do comercial, porque a gente precisa de algumas outras informações aí para poder passar valor da uma proposta aí para certificação, tá? Aí tem uma pergunta com relação à empresa que fornece o serviço de chatbot, né? Com o que precisa se atentar com a iminente aprovação desse projeto, e quais são os pontos cruciais aí que a empresa que fornece serviço de chatbot precisa se atentar. Tá. Hoje, você já precisa se atentar para a lei existente, LGPD, Código de Defesa do Consumidor, né? Aconteceu agora há pouco com a Air Canada, um chatbot atendendo um cliente passou informações erradas para esse cliente, né? Que levou um certo prejuízo, enfim, a empresa foi levada à justiça, e foi condenada, né? Então houve um prejuízo ali financeiro. Então hoje já tem que se atentar com relação a isso, direito do consumidor, LGPD. Vindo a regulamentação, que é baseada no AI Act, ela tem que fazer o mapeamento desse chatbot, qual o risco dessa aplicação, tá? A norma, ela traz uma classificação de riscos, baixo risco, alto risco, riscos inaceitáveis, enfim. Então, se for um risco alto, que é que você afeta direitos individuais, decisão de crédito, seleção de pessoas, de currículos, enfim, aí você tem que ter um registro num órgão regulador, possivelmente vai ser a ANPD, então vai ter que ter essa questão de registro e gestão dos riscos. Você vai ter que dar uma transparência para os usuários do que está sendo decidido, e o usuário ele tem que ter ciência que ele está falando com a IA, tá? O chatbot não pode se passar por uma pessoa, ele tem que deixar essa informação clara e explicar a questão da explicabilidade e transparência, como essas informações estão sendo decididas e geradas para esse cliente. Então, acho que, resumindo, assim, seria isso. Legal, tem bastante pergunta aqui, hein? Depois vamos responder, gente. Aproveita ali os próximos minutinhos aí para colocar mais perguntas, depois a gente responde, tá? Aqui via Zoom também, tá? E, cara, nossa, passou rápido, hein? Olha, 1 hora já que estamos aqui, só Caramba, chegamos caramba. aqui, né? Muito rápido.
quando o assunto é interessante, o tempo voa, né? Então, aqui a gente está aqui para cumprir o nosso horário, né? Com o público também que se propôs a participar com a gente. Então, aqui a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, né? Tão enriquecedora aí que a gente teve. Gostaria de agradecer imensamente a participação da Eliana, a participação do Felipe, né? Por compartilharem aqui as valiosas informações, perspectivas, experiências, né? Eu acho que a gente pôde discutir aqui de forma bem ampla, né? Os tópicos, desde os desafios aí de implementação até as oportunidades, né, que surge aí com a nova era da tecnologia, que não é, né, não tão nova, mas quando a gente pensa na certificação, a implementação, a ISO 42001 é nova, sim. Então, aproveitando, né, também aí como usar melhor a IA, as ferramentas, usar com responsabilidade, é importante que venha aí para a gente poder assegurar, né, a informação, a transparência. Ficou claro que, né, não é apenas mais um imperativo ético, eu acho que isso também é bem importante a gente frisar, mas também uma estratégia inteligente de negócio, né, que pode impulsionar aí com a inovação, eficiência e uma vantagem competitiva para quem tem interesse aí em certificar, tá bom? Aí Legal. só queria só passar aqui rapidinho aqui os pontos chaves que a gente trouxe aqui da nossa conversa, né? Um resumo, né? Depois a gente vai publicar também um material e divulgar aí nas redes, tá? Então, falamos aqui sobre a aplicabilidade da norma. Me ajudem aí, especialistas, se eu esquecer de algum ponto, hein? Porque já foram 50 e poucos, quase 60 minutos aqui de conversa, né? Então, falamos sobre a aplicabilidade da norma, o foco ali na gestão ética, principalmente, responsável aí do uso da IA, como a gente aumenta ali a confiança e a conformidade, o potencial dessa norma, né, em promover a inovação dentro de uma estrutura de governança estruturada, a expectativa né, da crescente aí adoção da norma, como um marco né, de regulamentação, ali como a Eliana disse, é a primeira norma, né, e a gestão ética, principalmente aí da IA. Acho que foram esses, né? Então, espero que vocês tenham gostado e tenham encontrado aqui informações relevantes, né? Quem pôde participar, que ajude aí na tomada de decisão sobre a implementação do sistema da IA, lembrando aí sempre, né, o uso de tecnologia nas organizações será e está cada vez mais frequente, né? A importância de estar preparado para poder lidar com esses impactos aí no mundo de forma responsável, seguro, né? O quanto que isso é importante. Agradecer a todos né, que nos acompanharam hoje. Depois também acompanhar, né, assistir, quem não conseguiu assistir tudo, compartilha aí com nas redes aí com seus colegas, vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Compartilhe aí com os seus colegas nas redes, ficar atento aí com outras novidades, né? O BV está cada vez mais ativo nas redes sociais, então siga-nos. Deixe seu like depois lá no YouTube, tá Tá bom? ótimo. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados e a todos vocês, e tenham aí uma ótima sexta-feira, Obrigado ok? pela Tchau, tchau. participação de todos. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigada.